Se você ver esse animal, deixe-o em paz. Ou você pode parar na unidade de terapia intensiva, no coração das florestas tropicais do Pacífico colombiano, onde a umidade escorre pelas folhas como o suor dos deuses. Vive um dos animais mais perigosamente belos do planeta. Ele tem o tamanho de um polegar otimista, a cor de uma joia polida e o carisma fotogênico de um modelo de capa de revista científica. Mas não se engane, este não é apenas mais um anfíbio curioso, perdido na selva. Imagine um animal tão pequeno que poderia caber numa colher de sopa menos e que mesmo assim contém veneno suficiente para matar até 10 humanos adultos. Sim, você ouviu direito. Esse sapo dourado carrega nas costas um coquetel químico natural, que desafia toda a lógica evolucionária. Porque na natureza, ser brilhante normalmente significa: olhe para mim, sou inofensivo e bonito. Mas o sapo dourado, ele brilha como ouro. Para avisar, me toque e morra. É a arrogância biológica na sua forma mais venenosa. A cor desse sapo pode variar do amarelo intenso ao laranja ardente, e até mesmo ao verde-limão fluorescente, dependendo da população e da região. Essa estratégia de coloração, conhecida como aposematismo, é um outdoor ambulante que grita para o mundo: eu sou tóxico, mantenha a distância. E acredite, é melhor ouvir esse aviso, porque o veneno do Phyllobates terribilis, chamado batracotoxina, não é só potente, é absolutamente devastador. Vamos parar por um instante para entender o que isso significa. A batracotoxina interfere na função dos canais de sódio das células nervosas. Em linguagem simples, ela desliga seu sistema nervoso como quem aperta um botão. Um toque pode causar paralisia, arritmia cardíaca e morte. E o mais impressionante: o veneno não precisa. Ele pode ser absorvido pela pele. Ou seja, encostar nesse sapo com a mão suada é como brincar de roleta russa anfíbia. Curiosamente, o Phyllobates terribilis não nasce venenoso. Ele adquire sua toxina através da dieta. Nas florestas colombianas, ele se alimenta de formigas, besouros e outros invertebrados que contêm precursores químicos da batracotoxina. Em cativeiro alimentado com dieta comum, ele perde completamente sua toxicidade. Isso levanta uma pergunta curiosa: o sapo é mortal, ou apenas o reflexo tóxico de seu ambiente? Não que isso vá aliviar alguém na floresta. Porklad, entree, raízes entrelaçadas e folhas que abafam o céu. Ele é uma entidade quase mitológica. Os indígenas da etnia Emberá sabiam disso muito antes dos biólogos ocidentais aparecerem com seus blocos de anotações e calças caqui. Eles usavam a toxina do sapo para envenenar pontas de zarabatanas encaçadas. Daí o nome popular, sapo de flecha. Um apelido fofo. Se ignorarmos o fato de que ele transformava dardos em instrumentos letais, e o que acontece com os predadores? Bom, quase nenhum animal na natureza é idiota o suficiente para comer algo que brilha como um semáforo. Mas há exceções. Um dos poucos predadores conhecidos do sapo dourado é a cobra Liophysepinephelus, que possui resistência ao veneno, o que nos leva a outra lição ecológica. Até o mais letal dos seres vivos encontra seu algoz. A cadeia alimentar é implacável e às vezes um pouco irônica. Mas o maior predador do sapo dourado, claro, é o ser humano. Não comemos o sapo, felizmente, mas comemos sua floresta. O habitat desses animais está encolhendo em ritmo acelerado, graças ao desmatamento, à mineração ilegal e à expansão agrícola. Hoje, o sapo dourado venenoso é considerado uma espécie ameaçada, o que nos leva a uma ironia final. O animal mais venenoso do mundo pode ser morto pela criatura menos resiliente da Terra, o Homo sapiens economicus, também conhecido como o ser humano ganancioso. A ciência moderna, no entanto, vê nesse sapo mais do que perigo. Pesquisadores investigam o uso da batracotoxina em medicina, buscando entender como moléculas tão mortais podem ser convertidas em ferramentas terapêuticas. É como tentar domesticar um furacão menos, mas em escala molecular. O sapo dourado também é um símbolo cultural. Ele representa a beleza letal da natureza, o paradoxo do pequeno que intimida, do frágil que domina, uma criatura que desmente o senso comum. Que tamanho não é documento, que cor não é gentileza, e que a natureza adora contrariar expectativas. A floresta que abriga esse sapo pulsa com vida, mas também com tensão. A cada gota de orvalho que escorre sobre a pele do sapo dourado, a química da selva se manifesta com precisão letal. Ele não canta para atrair predadores, mas para afirmar. Seu colchar é suave, quase tímido, um detalhe poético, considerando que ele pode matar você antes que termine a segunda nota. E no fim das contas, o que nos atrai a esse animal é exatamente esse contraste. Ele é lindo,
brilhante, compacto, um objeto de fascínio visual, mas ele carrega nas costas um lembrete pungente. A natureza não deve ser subestimada, que até o menor dos seres pode ser uma força da biologia menos, e que a estética, às vezes, vem com um custo alto. Talvez seja por isso que, mesmo em meio a tantas criaturas magníficas da Amazônia e dos Andes, é o sapo dourado que provoca mais sorrisos nervosos entre biólogos, mais exclamações cautelosas entre turistas e mais respeito silencioso entre os povos da floresta. Ele é uma joia ambulante, mas de afeto limitado, um símbolo de poder disfarçado de fragilidade. E claro, uma prova viva de que, na natureza, beleza quase sempre vem com cláusulas escondidas. Na dança silenciosa das manhãs tropicais, quando a névoa ainda roça o solo como um véu de algodão, e os pássaros ainda decidem se vale a pena cantar, o sapo dourado já está em atividade. Ao contrário de muitos de seus primos anfíbios, que preferem as sombras noturnas para se esgueirar entre folhas e charcos, o sapo dourado é diurno. Isso mesmo, ele vive sob o sol, ostenta sua cor vibrante à plena luz do dia, como quem não tem nada a temer. E de fato, não tem. Aparentemente, a confiança letal é uma ótima estratégia evolutiva. Enquanto a maioria dos sapos passa a vida tentando não ser notada, essa pequena aberração anfíbia segue o caminho oposto. Ele quer ser visto. É quase como se dissesse: se eu sou a coisa mais chamativa da floresta e ainda estou vivo, é porque você deveria me evitar. Mas por trás desse verniz de arrogância bioquímica, existe um animal surpreendentemente cuidadoso quando se trata da prole. Porque sim, o sapo dourado pode ser um assassino químico, mas também é um pai, ou melhor, uma mãe e um pai dedicados. Porque entre esses sapos, a paternidade é levada a sério. O processo começa com um canto, um coachar sutil, quase tímido, que ressoa entre os galhos úmidos. Não é um som que impressionaria em um show de talentos animal. É mais um sussurro do que uma sinfonia, mas é o suficiente. A fêmea se aproxima, examina o macho, e se a química menos a emocional, não a venenosa menos funcionar, eles se acasalam. A fêmea deposita entre 10 e 20 ovos no chão da floresta, geralmente sob folhas, ou em cavidades protegidas da umidade. E então, o momento mais inesperado. O macho permanece. Ele vigia os ovos, mantém-nos úmidos com seu próprio corpo, e quando as larvas eclodem, carrega os girinos em suas costas, um a um, até pequenas poças ou bromélias, onde possam completar seu desenvolvimento. Em uma selva onde o abandono parental é a norma, esse cuidado dedicado parece quase excessivo, se não fosse pela necessidade de sobrevivência num ambiente onde tudo come tudo. Essa dedicação paterna parece contradizer a imagem letal do animal, mas é isso que torna o sapo dourado venenoso tão fascinante. Ele desafia rótulos fáceis. Ele é uma criatura de extremos. Pequeno, mas potente. Colorido, mas perigoso. Silencioso, mas influente. E quando falamos em influência, não estamos sendo metafóricos. O sapo dourado é uma celebridade entre os biólogos. Desde sua descoberta científica, ele virou objeto de estudos em laboratórios de todo o mundo. A batracotoxina, sua principal arma, é tão potente que tem servido como modelo para pesquisas em neurociência e farmacologia. Cientistas investigam formas de adaptar sua estrutura para criar anestésicos, ou até tratamentos para arritmias cardíacas. Em resumo, a toxina que paralisa também pode curar, se usada com precisão cirúrgica. Claro, tudo isso vem com controvérsias. Manter sapos dourados em cativeiro exige cuidados extremos, já que a coleta em ambiente selvagem pode comprometer populações naturais. Por isso, programas de reprodução controlada, menos com dietas livres dos insetos, que fornecem os precursores tóxicos, são essenciais. Um sapo dourado criado em laboratório é, ironicamente, inofensivo. Sem a dieta certa, ele é apenas um sapo muito vistoso com um nome exagerado. Mas até nisso a natureza brinca com nossas expectativas. Há ainda debates sobre como a toxina funciona em cadeia alimentar. Alguns pesquisadores acreditam que outros animais poderiam acumular batracotoxina indiretamente. O próprio nome batracotoxina vem do grego batrachos, que significa sapo menos, mais toxinas. Semelhantes foram encontradas em besouros da Nova Guiné, onde não há sapos filobates. Um lembrete de que a natureza tem seus próprios mapas bioquímicos. E que entender tudo com precisão pode ser uma tarefa de gerações. Enquanto isso, nas montanhas tropicais do oeste colombiano, o sapo dourado enfrenta sua batalha silenciosa contra um inimigo que nenhuma toxina pode parar: a destruição de seu habitat. O crescimento descontrolado da agroindústria, a mineração de ouro ilegal
Irônico, não, o sapo dourado morrendo por causa de outro ouro, e as mudanças climáticas têm reduzido drasticamente as áreas onde ele pode viver. Organizações ambientais têm se mobilizado para protegê-lo. Reservas florestais, como a de Hanna terribilis, foram criadas especialmente para preservar o habitat do sapo dourado. Educadores locais trabalham com comunidades para mostrar que a preservação do anfíbio também representa a preservação da água, das florestas e da própria vida humana naquela região. Porque, no fim das contas, o destino do sapo está interligado ao nosso. Em 2019, um grupo de cientistas liderado por uma bióloga colombiana conseguiu, pela primeira vez, mapear o genoma do sapo dourado. A ideia era entender como seu corpo suporta uma toxina tão letal sem ser afetado. Descobriram que mutações específicas em seus canais de sódio o tornam imune aos efeitos da batracotoxina. Um truque genético que só a natureza, em sua ironia absoluta, poderia conceber. Um organismo que fabrica veneno, armazena veneno e vive sobre ele, como se fosse nada. Hoje, ele é símbolo de campanhas de conservação, de estudos universitários, de curiosidade científica menos, e claro, de admiração temerosa. Visitar uma área onde ele vive requer licenças especiais, guias treinados e, em alguns casos, luvas protetras. Não porque o sapo vá atacar você. Ele não tem interesse nisso menos, mas porque basta um deslize, um toque, um contato com uma pele suada. E o passeio pela floresta pode terminar em uma unidade de terapia intensiva. Ao mesmo tempo, sua imagem adorna murais, camisetas ecológicas e selos postais colombianos. Ele virou embaixador involuntário da biodiversidade ameaçada do país. Lembra de que a natureza não negocia com descaso, de que mesmo o menor dos seres vivos tem valor, complexidade e uma beleza que transcende a aparência. E se há algo que o sapo dourado nos ensina, é isso, que o perigo nem sempre ruge. Às vezes, ele canta suavemente no fundo da floresta, como ouro. Move-se com delicadeza e carrega, sob a pele, a síntese da natureza em sua forma mais pura, bela, implacável e absolutamente fascinante.